Acho que uma coisa interessante que o pessoal está perguntando, está muita gente falando aí, estou olhando aqui, né, para acompanhar um pouco, é sobre a CCB. A CCB é interessante, eu acho que é muito valioso prestar atenção, porque a gente É a começa a entender. Congregação Cristã do Brasil, né? Então, o que que acontece? A maior parte das igrejas evangélicas, elas têm uma origem no mundo anglo-germânico. Então, os caras lá da Assembleia eram suecos, as igrejas tinham origem na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. A Congregação Cristã do Brasil tem origem italiana. É uma outra realidade. Mesmo que o líder principal, Luigi Francescon, tenha vindo dos Estados Unidos, ele era um ítalo-americano. Ele veio para cá e chegou na mesma ocasião da Assembleia de Deus. Inclusive, começou no interior do Paraná, tem uma cidade lá, Santo Antônio da Platina, e também em São Paulo, e por causa da grande quantidade de imigrantes italianos, a igreja se desenvolveu. E como ela se desenvolve? É uma igreja de perfil pentecostal, é uma igreja de um pessoal muito dedicado e muito voltado para a questão de oração, mas que não entende que o caminho da fé passa pela teologia. Então eles são totalmente avessos à ideia de submeter o sagrado ao exercício da razão. Então, nesse sentido, a congregação é uma igreja única. Você não tem escola de teologia. No passado, bem antigo, a Assembleia de Deus tinha resistência. Aquela famosa frase, a letra mata, né? É. Mas a congregação permanece dessa maneira. Então, por exemplo, no ambiente de uma congregação cristã, que tem muitas, vamos dizer, muitos costumes diferentes, as mulheres usam véu, têm cabelos longos, existe o costume do ósculo santo, do beijo santo, e a pergunta é por quê? Porque são italianos. Hum. Italiano beija todo mundo. O inglês, o alemão não beija ninguém. E eles são tolerantes com algumas coisas e tem muita dificuldade com outros. Então, tem muito desse negócio de elemento cultural. Né? Por exemplo, eu fui para o Japão uma vez, fui pregar numa igreja. Vilela, o que a gente tem que fazer quando entra numa igreja para pregar? Com certeza, tirar o sapato. Ué? Porque no Japão você tira o sapato. Então eu preguei numa igreja de pantufa. Ah, Olha Pode só. um negócio desse? O verdadeiro servo de Deus usa pantufa. Por quê? Porque aquilo tem um significado naquele ambiente, naquela cultura. Então, nos últimos tempos, tem havido um anseio dentro do contexto da congregação cristã por interagir mais com esse elemento, até porque, pensa bem, a realidade brasileira de 6, 7 décadas atrás era uma realidade onde a formação das pessoas era muito mais limitada. Hoje você tem uma juventude que faz faculdade, pós-graduação. Se o indivíduo for um líder religioso, ele não souber conversar, interagir com o pessoal e trazer respostas, indicar, Acabou. ele vai ter muita dificuldade de interação. Então, a congregação é diferente, né? Aí o pessoal pega pesado e qualquer coisa que você vê que é meio diferente, o pessoal já quer bater. Ah, é seita, é seita. Então, eu acho que a coisa não é bem por aí. Mesmo que do ponto de vista teológico, esses grupos não sejam amadurecidos, eu acho que eles têm, em grande parte, a maior parte das pessoas que eu conheço, eles têm boa intenção, bom coração, estão buscando direção, mas que precisa de um realinhamento na caminhada, precisa. e perguntaram da igreja quadrangular também. Eu não sei a história dela, A assim. igreja mas quadrangular é uma igreja ela também muito diferente de pentecostal. tudo. Ela é, mas é da nova fase. Ela é porque tem a igreja pentecostal antiga e tem as igrejas que surgem nos anos 50 e 60. Essa igreja é fundada por uma mulher nos anos 50. Aimee Simple McPherson. E É Foursquare, né? É Foursquare Gospel. Foursquare. E o curioso é que nos anos 50 ela usava calça comprida, era amiga do pessoal de Hollywood. Ela era integrada num ambiente muito não religioso. E essa igreja começa um movimento interessante, muito ligado àquilo que o Douglas mencionou. As igrejas pentecostais históricas, elas enfatizavam muito dons de palavra, línguas estranhas e profecia. É, Essas igrejas enfatizam cura divina e libertação. é. Então, o que o quadrangular começa a fazer? Tendas.
com cultos grandes para chamar as pessoas para os grandes revivals, né? E eles chegam no Brasil. No Brasil chega um cara chamado Raymond Boatwright e um outro cara que tinha o sobrenome Williams, que começa aqui nos anos 50. Eles vão, né, ter início, vão fundar a sede lá no centro de São Paulo, na Praça Olavo Bilac, número 90, e dão início a esses movimentos que vai influenciar tanto o início da Igreja Deus e Amor como da Igreja O Brasil para Cristo. Paralelamente, no Rio de Janeiro, chegou a Igreja Nova Vida, do Robert McAllister, que tem a mesma pegada, né? Essa igreja, por ter sido iniciada por uma mulher, o que acontece? É muito curioso isso. Eles têm muito menos usos e costumes. Ah, é? Porque as Porque igrejas... quem oprimia ali eram as mulheres, né? Não poder cortar o cabelo, dar um esmalte, pôr brinco. As igrejas muito dominadas exclusivamente pelos homens é que pressionava a mulher a pisar no quadrado do jeito que eles pensavam, né? E como uma E igreja... até hoje, né? Muitas das quadrangulares são lideradas por mulheres, né? Sim, é a igreja de maior expressão. E ela cresceu, então, inclusive, em algumas áreas sociais, assim, ambientes sociais, em que as outras igrejas pentecostais não alcançavam. Porque quando você pega as igrejas pentecostais mais antigas, elas cresciam nas comunidades mais simples e mais periféricas. A igreja quadrangular, como ela tem um perfil diferente do papel das mulheres, e por que é quadrangular? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Então tem essa pegada escatológica também. Manda, Lene. O Rafael Silva, ele perguntou o seguinte: com relação a essa questão da Igreja Católica, é correto dizer que a primeira igreja foi primitiva, que não era nem católica e nem protestante? Com certeza. Sim. A igreja primitiva não é... Aliás, eu não estou dizendo ninguém aqui que você precisa ser protestante. Você precisa abrir o seu coração para Deus, para Cristo e para a palavra de Deus. Né? Até a palavra protestante, ela é um termo assim que eu não sei nem se é a melhor maneira de se expressar a expressão de fé. Claro que se a gente pudesse pegar a máquina do tempo, viajar, descer lá, e chegasse na Galileia no ano 40, e você fala, escuta, eu queria falar com os católicos protestantes, o pessoal fala, olha, desculpa, Que é isso? não estou sabendo de nada, eu cheguei agora, né? Não existe esse conceito, né? A palavra católica, originalmente, tinha a ideia de uma coisa universal. De uma A coisa... palavra católico significa universal. É esse o sentido. Tanto por isso que o Edir Macedo colocou o nome de Igreja Universal. Ele queria pôr Igreja Católica, né? Mas não deixar. Claro que aí não... E uma coisa interessante, esses novos movimentos, isso que chama a atenção. Algumas características tradicionais que existia no contexto católico de viver e de pensar, as igrejas neopentecostais retomaram. Por exemplo, em vez de você ter água benta, você tem o óleo ungido. Você tem um jeitão, né? Qual a diferença de uma igreja católica para uma igreja protestante raiz? Uma igreja católica é um espaço consagrado e abençoador, por isso ela fica aberta. Por isso você entra na catedral, você vai no altar, você põe água benta, você faz a coisa, porque aquele espaço é considerado acolhedor e sagrado para fazer diferença. Uma igreja protestante raiz não funciona assim, ela é só um lugar dedicado ao encontro, ela não tem nenhum poder místico nela disponibilizado. Quando você chega no neopentecostalismo, você reabre esse caminho. É tanto que do Templo de Salomão, né? A Igreja Universal vai e faz o Templo de Salomão, um prédio suntuoso e tal. Mas mesmo Deus e Amor, que ela surge em 1962, dia 3 de junho, inclusive. Ela surge, você sabe qual é o significado daquilo ali? Não. Aquilo é o templo da glória de Deus de Ezequiel. Qual você tá falando? Na Igreja Deus e Amor. Quando o entendimento deles, que o templo que eles construíram lá no Glicério, né, ele tinha esse significado, que é o templo da glória de Deus, cumprindo a profecia do livro de Ezequiel, do templo que surge, que não tem muito a ver com aquilo ali, mas a ideia é essa, é um espaço sagrado especial. Por isso a música deles dizia, né? Por uma das 80 portas, Jesus te curou, foi grande o teu livramento, acabou o teu sofrimento na Igreja Deus e Amor. Que é esse conceito do espaço sagrado que na tradição protestante faz o mínimo sentido. E a tradição protestante, ela
traz muito forte o sacerdócio de todos os santos, né? É no entendimento em que o único mediador entre nós e Deus é Jesus, né? Então não é o pastor, não é o presbítero, não é o líder, mas que a gente está com o véu rasgado e com acesso a ele. Então, a partir disso, você não depende mais para ter acesso a Deus daquele líder ali, ele é aquele que vai te ensinar e tal. E aí o templo são as pessoas, pedras vivas, né? Então é restaurado isso que a gente está vendo lá em Atos, né? Onde eles se reuniam nas casas e tal, porque o entendimento é que não é o templo somos nós, pedras vivas juntas. Então, mas o curioso é que grande parte dos evangélicos brasileiros não conseguem entrar nessa sintonia. Não. Porque eles ainda funcionam com uma cabeça quase que medieval. Sim. A igreja é um lugar especial, ela, entre aspas, é a casa de Deus. Ele vê o pastor como um sacerdote intermediador, e isso, no conceito evangélico, isso não existe, né? Uma das maiores coisas importantes da reforma foi exatamente isso: sacerdócio universal. Ninguém está no meio do caminho. Você vai direto a Deus por meio de Cristo. O pastor não é um sacerdote nesse sentido. Mas o pessoal não tem jeito, eles continuam. Eles querem um sacerdote ali, né?